A paz do Senhor, amém, a todos que estão me assistindo e me vendo aqui nesse momento. Bom, nesse vídeo, aqui nesse sábado, eu estarei falando sobre a parábola das 10 virgens que se encontram no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o 13. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Bom, no final, Jesus Cristo diz que nós temos que vigiar porque nós não vamos saber que hora Deus virá buscar a sua igreja. Essa busca que Jesus está falando é o arrebatamento, que está perto de acontecer. O arrebatamento está previsto para acontecer antes da tribulação. Ainda que muitos digam que vai acontecer depois da tribulação ou depois da grande tribulação, mas o mais provável é que seja antes, através da palavra do Senhor pelo entendimento. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que você está sendo prudente ou está sendo louco? Bom, o que aconteceu? Aqui pela história que está descrita na palavra do Senhor, as loucas foram ao encontro do esposo, mas não levaram o azeite. Elas se esqueceram. Justamente por esse esquecimento delas, a Bíblia ressalta que elas são loucas. Já as prudentes, elas levaram o azeite consigo, em suas vasilhas, com as lâmpadas. E aí, o que está escrito aqui na palavra do Senhor? Aqui no versículo 5 está escrito que o esposo tardou, e então o que aconteceu? Elas dormiram. Bom, a palavra do Senhor diz que elas dormiram porque o esposo tardou. Então podemos entender, pela palavra do Senhor, que quando nós pensarmos que Jesus está demorando demais, como agora todos nós pensamos, a gente pensa, eu ouço essa história desde criança, que Jesus ia voltar e não voltou e está demorando demais. Quando a gente mais pensar que ele está demorando, ele vai aparecer. Pela palavra do Senhor, é comprovado isso. E será que nós estaremos preparados para a volta dele? Porque quando nós menos esperarmos, quando nós mais acharmos que ele vai demorar, mais ele estará perto. Pela palavra do Senhor nós vemos isso. E aqui, o que acontece? À meia-noite apareceu o esposo. Esse esposo é a volta de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que já estará perto, que já estará vindo, que já é chegado. Ele virá e entrará pela porta. Só que 50% eram prudentes, 50% eram loucas. A igreja de Deus na terra, boa parte dela não estará preparada, ainda que se diga igreja, ainda que diga Senhor, Senhor, ainda que faça a obra de Deus, ainda que revele, profetize, louve, cante, toque algum instrumento, ainda que tenha um grande cargo na igreja, ainda que seja diácono, uma boa parte da igreja não irá para o céu, não será arrebatada. Por quê? Porque uma parte da igreja é imprudente, é louca. Muitos até têm o azeite, até têm a vasilha, mas acabam esquecendo de levar o azeite. Do que adianta? Nós temos o azeite, temos tudo e no final nós esquecemos das coisas, né? Foi isso que aconteceu com as loucas. Esqueceram do azeite, foram junto com elas e elas até pediram depois das prudentes o azeite. Só que, como diz a palavra, a salvação é individual.
E as prudentes não puderam dar o azeite para as loucas. E o que aconteceu? As loucas ficaram sem azeite. As prudentes pediram para que as loucas fossem lá e comprassem mais azeite, para que não continuassem com esse nome de loucas, e para que, junto com as prudentes, estivessem preparadas para o esposo. Só que o problema é que o tempo já era curto, o esposo já tinha chegado, a porta se abriu e depois se fechou. E quando as loucas chegaram, já não tinha mais como entrar. E quando elas chegaram, o esposo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ele não conhecia mais. E então Jesus Cristo termina dizendo: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. As prudentes podem também ser consideradas como pregadoras da palavra, como cristãos que fazem o ID. Isso porque o que as prudentes disseram? Vão comprar azeite. Só que o problema é que nem sempre quando alguém vai pregar a palavra do Senhor para uma pessoa, às vezes dá tempo. Nós vamos evangelizar alguém, pedimos para que ela se converta e volte ao Senhor, mas quando ela vai, já é tarde demais. Mas quando as loucas voltaram para entrar e se encontrar com o esposo, a porta já estava fechada. E quando bateram na porta, o esposo disse: verdade vos digo que vos não conheço. Ele disse que não conhecia mais. Ou seja, vai chegar uma hora que já não vai mais dar tempo para se converter, para se encontrar. Muitas pessoas vão se atrasar para voltar para a presença do Senhor. E quando tentarem voltar, já não vai mais dar tempo. O que você está sendo agora? Você está sendo prudente ou você está sendo louco? Os loucos até tinham, eles podiam muito bem ter se encontrado com o esposo sem esse atraso, sem essa confusão. Só que eles esqueceram do azeite. Eles tinham tudo para dar certo, mas esqueceram do azeite. Que não seja assim conosco. Que nós não venhamos estar desatentos, que venhamos ser prudentes, atentos e que entendamos que a salvação é individual e não tem como compartilhar a salvação. Ok? Nós venhamos estar preparados porque Jesus Cristo voltará em uma hora que nós não vamos saber. Ele estará voltando. E ele já não vai mais abrir a porta quando a porta já for aberta e quando as pessoas mais prudentes já estiverem dentro. E aqui eu vou estar encerrando esse vídeo. Obrigado pela sua audiência, mas antes eu vou estar deixando na tela outros textos semelhantes. Isso porque não existe somente um texto que fala sobre a volta de Jesus, existem vários e eu vou estar colocando 5 deles na sua tela para você estudar e refletir mais sobre a volta de Jesus, que será em breve. Até a próxima.